Boa noite. Como você sabe, esta é uma gravação da quarta-feira com os professores da Escola Bíblica Dominical que estão tendo esta aula que vai para ser replicado no domingo, como a nossa aula online. E quero convidar a você, como o pastor tem feito isso constantemente, a que você compartilhe com os seus amigos, os seus internautas. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida deles. E um bom dia para você que está vendo agora no domingo pela manhã, ou boa tarde no domingo à tarde, ou seja bem-vindo qualquer dia da semana e qualquer horário que você estiver ouvindo ou participando desta live. Nós estamos muito felizes porque estamos estudando sobre adoração. Começamos na primeira aula falando sobre isso e vamos continuar falando sobre isso nesta revista, trabalhando sobre a adoração e de que maneira devemos estar nos colocando diante de Deus. O objetivo de hoje é um guia para verdadeiros adoradores. A primeira pergunta que você deve fazer é: o quanto eu sou um adorador? O quanto eu me considero um adorador? Lembre-se deste ponto que é crucial. A aprovação não é sua. Você está adorando ao Deus vivo. E o nosso Deus, desde o primeiro culto, ele recebe o culto de Abel e rejeita o culto de Caim. E não foi dado por Caim as primícias ao nosso Deus, que é o que Deus requer de todos nós que queremos nos tornar seus adoradores. Então, quando a lição de hoje remete para esta situação, um guia para o verdadeiro adorador, a primeira resposta que você tem que dar sincera somente para você, não vai ter nenhuma pergunta nesse sentido: sou já um verdadeiro adorador? Ou o que me impede de me tornar um verdadeiro adorador? Então, essas coisas estando na sua mente, você vai começar a trabalhar de uma forma mais clara diante desta realidade. No próximo domingo, pela manhã, a irmã Cíntia, nossa professora, vai estar compartilhando conosco esta lição presencialmente. E você está convidado para estar conosco em nossa igreja. Será sempre muito bem-vindo. Temos recebido vários visitantes em nossa igreja e você será muito bem-vindo, como eles têm sido bem-vindos. O objetivo desta lição hoje é compreender o valor da palavra de Deus. Eu já tenho dito, no decorrer de várias aulas que eu ministrei, que a palavra de Deus é o nosso livro de fé, regra e prática. Se você tiver isto na sua mente e no seu coração, com certeza Deus irá usar a sua vida e irá falar a você através da palavra de Deus. E você será tremendamente abençoado. O salmista Davi foi chamado um servo segundo o coração de Deus. E a lição de hoje vai estar nos trazendo o retrato deste servo de Deus e a sua visão como um verdadeiro adorador. Talvez você esteja a pensar, mas Davi não é aquele que cometeu vários pecados? Davi cometeu vários pecados. Mas uma das coisas que a gente vê na palavra de Deus é que Davi, quando se arrependia, ele se arrependia de fato. Eu já fiz um exercício. Pode ser que eu tenha falhado nesse exercício. Eu não percebi Davi cometendo o mesmo pecado 2, 3 vezes. Pode ser que você encontre, mas olha que eu fiz uma pesquisa bem minuciosa. Ele realmente se arrependia. Mas isso eu não posso dizer de mim mesmo. Eu já me peguei cometendo o mesmo pecado várias vezes.
Aí você pode até querer me julgar, mas antes que você queira me julgar, eu quero te dizer uma coisa. Você não pode saber o nível de arrependimento que eu tive. Porque se eu não realmente me arrependi, eu não alcancei a absolvição do meu pecado. Nem você alcança a absolvição do seu pecado. O arrependimento é julgado por Deus. E quando nós pedimos perdão arrependido, só recebemos o perdão dos pecados se realmente for sincero. Isso não significa que nós não vamos cometer à frente. E Deus, que é onisciente, ele poderia dizer: tá, não está muito sincero agora, porque se daqui 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 2 anos, você vai cometer esse mesmo pecado. Se Deus fosse olhar dessa forma, a gente teria que dizer, como Paulo, miserável homem que sou e não tenho nenhuma chance de viver essa vida com Deus. Deus não trata dessa maneira. E a palavra de Deus diz que quando ele perdoa, ele esquece o pecado cometido. Ele realmente faz isto. Então, o pecado que você está cometendo, que você tem ciência que é a segunda, terceira, quarta, quinta vez, para Deus é a primeira vez que você está cometendo, porque ele apagou da sua mente esse pecado. Quando ele perdoou você, ele esqueceu. Então, é muito importante nós termos em mente que a palavra de Deus coloca para nós que podemos, então, desta maneira, nos tornar verdadeiros adoradores. Porque o nosso relacionamento com Deus estará sempre aberto. Lembrando que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a confessar esse pecado diante de Deus, a alcançar a remissão do pecado e receber o perdão de Deus, porque é uma própria promessa de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Não há um pecado que você não possa obter o perdão. Então é muito importante termos isso na nossa mente e no nosso coração e deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas, assim, alcançando da parte de Deus a liberdade de adorar. Então, não pense na sua vida pecaminosa. Pense na vida de libertação que Deus nos concede, nos tornando alvos mais que a neve, limpos dos nossos pecados. E aí sim podemos adorar ao nosso Deus. Tudo isso que eu tenho citado a você são versículos da palavra de Deus a despeito de não dar a você a referência destes textos. Mas eu tenho dito que hoje a chave bíblica, que é um livro bem grosso, você hoje tem no Google a facilidade de fazer uma pergunta sobre palavras e ele vai localizar essas palavras nos vários textos bíblicos da palavra de Deus. Praticamente, a chave bíblica está dentro do Google. E isso facilita a sua pesquisa. Eu sugiro você a fazer estas pesquisas. Fale sobre amor, fale sobre pecado, fale sobre redenção, fale sobre comunhão com Deus, e você vai se surpreender o que a palavra de Deus tem a dizer para você. Então, a nossa lição está querendo dizer para você: mergulhe fundo e conheça aquilo que Deus quer te falar. E você então será abençoado. Davi tinha essa comunhão com Deus. E hoje nós vamos estar nos Salmos, no livro de Salmos, estaremos refletindo a maior parte nele. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119, no Salmo 19. Salmo 19, depois vamos para o 119. Mas no Salmo 19, começando no versículo 1. Pode alguém ler para mim os versículos de 1 a 5, por favor? De 1 a 6, por favor. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo.
E nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira como a alegria de um herói. O sexto também, por favor. O sexto. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Muito bem. O salmista está dizendo quem é esse Deus que ele adora. E a pergunta a você é: você consegue enxergar esta grandeza do próprio Deus na criação que ele fez? Eu já contei essa experiência que eu, no Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, pedi que as pessoas, porque geralmente os filhos de Deus têm dificuldade de ouvir Deus. Eles querem um evento místico, eles querem algo sobrenatural acontecendo, e o que eu tenho dito é que Deus quer falar com você no seu dia a dia. E as pessoas falam assim: Deus não vai falar comigo. Eu sou crente há 30 anos, 40, 20, 10, 15, 5, e Deus não falou até agora. O senhor está dizendo que ele vai falar no cotidiano comigo? Vai. Por que, que ele, de repente, vai falar comigo? Só porque eu passei a conhecer Deus? Não. É porque você passou a conhecer Deus e passou a fazer a vontade dele. Esse é o segredo. Toda vez que nós passamos a conhecer Deus e passamos a fazer a vontade dele, nós temos a bênção de poder falar com ele e ouvir ele falando conosco. E aqui o salmista está dizendo: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras das suas mãos. E eu pedi que eles caminhassem no lugar que eles mais caminhavam, saindo de casa, andando 2, 3, 4 quarteirões e voltassem para casa. Essa era a caminhada com Deus. E este membro da igreja, um irmão querido meu, hoje está na presença do Pai, ele chegou e disse: bom, pastor, eu vou fazer o que o senhor está pedindo, mas isso não acontece. Eu falei: repare o que Deus está fazendo. E de repente ele deu 7 passos saindo da casa dele, do portão da casa dele, e ele deparou com uma cena que ele não esperava ver. Ele viu uma planta entre o asfalto e a guia da sarjeta. E ele viu ali uma planta de mais ou menos 15 centímetros, com uma flor amarela. Qual a chance desta flor crescer 15 centímetros e nascer dela uma flor, e ele deparar com esta cena, sendo que os carros passam por lá, nenhum carro passou em cima desta flor, e ele pôde enxergar. Ele pôde ver o sol escaldante no asfalto e no cimento, e ele viu que ela conseguia extrair o seu alimento quase sem terra nenhuma, mas ela conseguia extrair. E ele então disse que ele ouviu Deus falando pela primeira vez com ele: assim como eu sustento essa planta, que agora você enxerga, e amanhã ela vai desaparecer, eu quero te dizer que eu quero sustentar a sua vida, e eu quero cuidar de você, e eu quero falar com você. As lágrimas correram pelo seu rosto, e a partir daquele momento Deus começou a falar com ele. Nós temos que ter em mente que o salmista que está falando sobre isto é um salmista que começou a dizer em sua vida que Deus era o seu melhor amigo. Deus era o seu único e maior amigo, e que só nele ele confiaria. Essa é a história do rei Davi. Um servo de Deus que fez pecados que você talvez nunca venha cometer na sua vida, mas um servo que aprendeu a andar com Deus, a ouvir Deus e a obedecer Deus.
E isso é muito importante você ter em mente. E ele continua a dizer na sua experiência. E ele vai dizer o seguinte no versículo 3: sem discurso nem palavra, não se ouvem a sua voz. Pare e pense um pouquinho. Para você ouvir a voz de Deus, não é um sussurro, não é um vento, não é um estrondo. Deus fala. E quando Deus fala, você vai ouvir. Isso dispensa a leitura da Bíblia? Não. É o lugar que mais Deus vai te falar. Quando você está abrindo, e eu tenho esse costume de fazer, mesmo no esboço que eu preparo, você está vendo aqui que tudo aquilo que Deus está me chamando a atenção para eu aplicar na minha vida, eu sinalizo. Entendeu? Então, isso eu faço também na minha Bíblia. Eu marco tudo aquilo que Deus está falando ao meu coração e quer me ensinar esta lição para eu colocar em prática. Então, é muito importante que você fala. E qual é esta revelação que o salmista Davi quer trazer para todos nós? E aí vai continuar, então, dizendo o que Davi percebe do seu relacionamento com Deus. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 7 até o versículo 9. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os experientes. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Esta é a experiência de Davi no seu dia a dia de falar. Eu vi uma parte da série onde Davi é aquele menino que cuidava do rebanho do pastor, como pastor da sua família, o rebanho da sua família, e ele disse uma frase: eu gosto de ficar no silêncio da noite. E perguntaram, por que você gosta de ficar no silêncio da noite? É porque nesta hora Deus fala comigo. Então, eu quero te dizer que uma das maneiras para Deus estar falando com você é necessário você aquietar o seu coração. E é isso que o salmista Davi vai dizer em outro texto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Mas é necessário eu esvaziar todas as minhas ansiedades e deixar Deus trabalhar na minha vida. Mas a palavra de Deus tem que se tornar para mim, para você, o que o salmista vai dizer que o relacionamento dele com Deus era. No versículo 10 vai dizer, são mais desejáveis que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que o gotejar do favo. Então, Davi está dizendo que das coisas mais doces, das coisas mais preciosas, Deus é melhor. Deus é melhor. Certa vez ouvi uma ilustração. E a pessoa entrou pela porta e deparou com vários tesouros. E nesse dia ele estava com a sua filha. Ela estava com a sua filha. E veio uma voz: não esqueça de apanhar o seu tesouro principal. E ela se deslumbrou por toda aquela riqueza que tinha e que
que ela estava vendo e todas aquelas coisas preciosas. E ela foi pegando, pegando, e a voz disse: falta 2 segundos. Passe pela porta com os seus tesouros, ou você ficará, inclusive, presa. E ela saiu correndo pela porta e chegou com todos os tesouros fora e disse: estou rica. Quando ela pôs o pé no chão, como as pessoas dizem, ela notou que o seu maior tesouro, que era a sua filha, tinha esquecido lá dentro da porta. O que verdadeiramente é o seu tesouro? O seu tesouro está embasado em coisas efêmeras, passageiras, como vapores da vida? Ou o seu tesouro está lastrado, solidificado em coisas que realmente estão te levando a viver e se tornar um vencedor? O salmista continua dizendo que desse relacionamento com Deus, o que ele mais deseja está no versículo 14. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Como é maravilhoso, como um verdadeiro adorador, saber que isto pode ser também o meu entendimento. Mas quero entrar num outro aspecto da base da adoração. E agora nós vamos para o Salmo 119. Pode abrir a sua Bíblia lá. Gostaria que fosse lido o Salmo 119, versículo 17 a 19. (17 a 19). Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O salmista está colocando para Deus algo que Deus sempre fez para com ele. Senhor, trata-me com a tua bondade. Deus trabalha conosco no Novo Testamento e vai nos dizer: vocês que são maus, conseguem dar boas coisas aos seus filhos? Muito mais eu sou, muito mais eu faço. E é isso que nós precisamos ter em mente, que o salmista está trazendo à memória. Esta bondade sua e o seu cuidado vai fazer com que eu viva a obedecer a tua palavra. Mas também abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista vai dizer no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No verso 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o salmista está colocando diante de nós o que é a Bíblia para ele e qual é o entendimento que ela traz para que ele tenha a compreensão. Então, é muito importante que tenhamos em mente o ensinamento de Deus para assim vivermos na presença dele. Mas também ele vai trabalhar para nós, no versículo 24, sim, os teus testemunhos são o meu prazer e eles são os meus
conselheiros. Quando temos a Bíblia como o livro de orientação da nossa vida, alcançamos a graça e a bênção de Deus. Nós, como servos de Deus, seremos sempre cobrados, sempre vigiados, o nosso telhado sempre será devido. Veja o que acontece com o próprio Jesus e com os seus discípulos. Vamos para o Novo Testamento tentar enxergar sobre o que acontece com os verdadeiros adoradores. Marcos, capítulo 7, versículos de 5 até o versículo 13. Marcos 7, de 5 a 13. Pode abrir o seu microfone e leia, por favor. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr o mandamento de Deus de lado a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmos, a tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essas. Muito bem. O Senhor está dizendo para nós, no versículo 6, e ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês. O que Isaías profetizou? Que eles eram hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Eles eram hipócritas porque o povo honra ao Senhor com os lábios, mas não com o coração. Outra coisa que eles cobravam das pessoas, mas não faziam. E eles é trabalhado isso conosco a partir do versículo 10. Moisés ensina: honra o teu pai e tua mãe. Honrar é uma obrigação de você como filho. Não importa quantos anos você tenha. A minha responsabilidade é honrar meu pai, que tem 96 anos. E procuro fazer isso da melhor forma possível. Este honrar é algo que deve existir na vida nossa. Mas eles encontraram uma coisa. E o que eles encontraram? Encontraram na lei dizendo o seguinte: eu posso dar todos os bens para o templo, e enquanto eu estiver vivo, eu uso esses bens da maneira como eu quero, e eu não tenho nenhum peso, e eu estou livre de ter que sustentar meus pais, porque todos os meus bens pertencem ao templo.
Mas o Corbã liberava para o dono dos bens usar até tudo como ele quisesse. Isso que é importante, que eles criaram esta lei, e esta brecha fez com que as pessoas deixassem de honrar os seus pais. Eu não sei qual é a estratégia que você vai usar, mas honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bem na face da terra. Então é muito importante você ter em mente, nós vivemos num mundo cercado de situações que o tempo todo seremos provados. E, na maioria das vezes, vamos estar em crise por coisas internas e externas. Mas Deus está dizendo o seguinte: existe uma base da vitória em meio a todas as crises. E isso está no Salmo 119, no versículo 73 até o versículo 80. Abra a sua Bíblia, Salmo 119, versículo 73 a 80. Vamos ler esse texto. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Duas coisas eu quero chamar a atenção sua nesse texto que a irmã Emilce leu. Muito obrigado. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. A palavra de Deus nos diz que Deus nos dá o querer, mas também nos ajuda no realizar desta ação. E aí experimentaremos a bênção de Deus sobre nossa vida. Mas no versículo 80 ele vai dizer: seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Quando nós temos um princípio e vivemos dentro desse princípio, e o princípio é da palavra de Deus, sempre teremos uma preocupação: honrar o nosso Deus. E dentro dessa preocupação de honrar o nosso Deus, com certeza não seremos envergonhados. Não importa que estamos o tempo todo sendo acusados pelo acusador. Ele está no papel dele. Mas nós temos a Jesus Cristo, que nos justifica de todos os pecados. Então é muito importante ir a ponto de Jesus trabalhar conosco e dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então, essa é a grande bênção, que Jesus não só é o nosso advogado, como também é o nosso justificador. Ele pagou o preço. E porque ele pagou o preço, ele também nos concede a absolvição. E esta é a grande bênção. Mas também temos que aprender que na palavra de Deus alcançamos sabedoria, a ponto de Deus dizer: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Gente, presta atenção.
Eu não estou dizendo que quem tem falta de sabedoria vai fazer um curso teológico, vai fazer um discipulado na igreja. Estou falando, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus concede a sabedoria sem medida. Quanto mais pedirmos, mais teremos. E mais usaremos desta sabedoria para que o nome dele possa ser engrandecido. Esta é a grande bênção. Os versículos do Salmo 119, começando no versículo 137 até o versículo 144, vai dizer sobre esta sabedoria que Deus coloca à nossa disposição. Vamos dar uma olhada nesse texto da palavra de Deus. Salmo 119, versículos de 137 a 144. Pode ler. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Quero trazer à sua memória o que está à volta do salmista. Ele diz: meus adversários se esquecem da tua palavra. Sou pequeno e desprezado. Tribulação, angústia me atingiram. Esse é o ambiente que cerca ele. Mas o que Davi está colocando, o salmista está colocando para nós dentro deste salmo? Ele está dizendo o seguinte: eu não me esqueço dos teus preceitos. O meu zelo me consome. Os teus testemunhos são eternamente justos e dá-me discernimento para que eu tenha vida. Ele está colocando que toda a base do seu viver está apoiado nesta palavra. Em Romanos, vai dizer ainda sobre essas pessoas que estão nos cercando. Em Romanos 1, começa nos versículos 29 em diante. E ele vai dizer assim, que as pessoas que estão em nosso meio tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Cheios de inveja, homicídios, rivalidades, enganos e malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não só continua a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Quando o Senhor está dizendo, o mundo jaz no maligno, ele está colocando para nós
que esta é a realidade que nos cerca. Isaías vai dizer algo muito claro. Senhor, eu sou um homem de boca suja, de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo que também tem uma vida impura. E o Senhor, que estava conversando com Isaías, diz: esse é o seu problema? Sim, esse é o meu problema. E ele pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. Ao tocar nos lábios de Isaías, ele diz com essa brasa: você foi purificado. A vida de Isaías mudou. Ele se tornou um profeta de Deus. Porque o Senhor pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui. E ele decide usar e gastar toda a sua vida para cumprir aquilo que Deus esperava, como o profeta de Deus, a boca de Deus, para a humanidade no seu tempo. Então, eu gostaria muito que você já entendesse isto. Você está rodeado por pessoas que estão vivendo neste mundo dentro dos princípios deste mundo. E as pessoas usam esta situação jogando palavras que você pode abraçar. Hoje estava numa situação de uma reunião e então eles disseram: olha, nós estamos tentando há 15 dias resolver esse problema e sem nenhuma expectativa de resolver. Eu falei: vocês falaram com quem? E eles disseram com quem falou e mostrou as várias provas que a pessoa não está nem retornando. E eu disse: tem outro nome dentro dessa empresa? Tem. E me passaram outro nome. E aí liguei. Eu me apresentei: olha, eu sou o síndico aqui do prédio Torre de Nápoles e eu gostaria de saber uma coisa. Vocês querem ainda manter o contrato conosco ou vocês estão prontos para que eu cancele esse contrato? Não, não, queremos sim. Eu falei: quem quer um contrato e manter o contrato, não age como vocês estão agindo. Eu estava de férias, o meu subsíndico estava aqui, ele está falando com vocês quase 19 dias, e vocês não atenderam ele e nem deram retorno. Quanto mais resolver o problema do prédio no elevador. Ele disse: olha, eu também estou voltando de férias, eu posso resolver isso o mais breve possível. Eu falei: se você não resolver para ontem, não me interessa mais. Pode ser resolvido agora? Já que você não consegue para ontem, pode resolver agora. E em poucos minutos estava lá o técnico dele no prédio, trazendo a peça para vir arrumar. Aí o subsíndico disse uma coisa para mim. Ele disse: você é um cara de sorte. Eu disse: sorte não tem nada a ver com isso. Eu creio na providência de Deus. Mas Deus também está honrando o seu trabalho. Você viu que eu disse que você fez um trabalho que eu não considero em vão. E que estaria pronto a cancelar o contrato se não resolvessem o problema. Então, o que eu quero que você entenda é que Deus está pronto para estar atendendo às situações que nós colocamos diante dele. E ele diz: mas tudo você coloca nas mãos de Deus? Tudo, sem exceção. Porque se não colocar nas mãos de Deus, o que é que eu vou fazer? Então lembre-se de que Deus está trabalhando na nossa vida. Agora, todo esse ensinamento que nós vimos sobre este guia para um verdadeiro adorador não terá nenhum valor se essas coisas não começarem a serem colocadas na sua vida. Por isso eu queria trabalhar com você agora em alguns textos do Novo Testamento, para que você entenda que essa palavra que foi falado lá pelo salmista
também está em toda a palavra de Deus para termos o entendimento que é isso que Deus espera da minha vida e da sua vida. Vamos dar uma olhada? O primeiro texto que eu quero trazer para vocês está em 1 João 3:22. 1 João 3:22. E ele vai dizer o seguinte nesse texto: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Você entendeu isso? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E esta é a grande bênção de Deus para nós. Então, tenha isto em mente, que o Senhor está trabalhando na minha vida e na sua vida. Só precisamos colocar em prática disso. Mas quando nós vamos agora para 2 Coríntios, Paulo vai dizer no capítulo 5, a partir do versículo 9, 2 Coríntios 5, 9 e 10. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o Senhor está trabalhando conosco e está dizendo: será que você tem na sua mente que tudo que você está fazendo estará diante do julgamento de Deus? E que um dia você vai prestar contas? E que nesse dia que você for prestar contas, você receberá o juízo de Deus? Há pessoas que acham que é mais ou menos assim: pastor, se eu estiver no céu, não importa que eu esteja levando açoites. Olha, querido, Deus não está te levando no céu para dar açoites em você. Deus está levando você para o céu para dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo que está preparado. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Então, esta é a expectativa que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa ter a mesma expectativa. Eu vou continuar servindo ao Senhor, honrando as pessoas que estão à minha volta. Nesse período de viagem de férias, eu disse para a Emilce que gostaria muito de também que ela se sentisse de férias. E nós fizemos um rodízio bem maior, de eu fazer toda a atividade e ela poder também descansar durante o dia e poder usufruir do tempo de férias. Algumas vezes que eu olhei e eu disse: esse serviço que ela faz é monótono. E onde que ela e essas mulheres encontram disposição para fazer? O que eu percebi na minha esposa, e tenho percebido isso no decorrer dos nossos 39 anos de vida conjugal, que antes dela fazer para mim, fazer para os meus filhos, fazer para as minhas netas, fazer para as pessoas, ela faz primeiro para o Senhor. E tudo que a gente faz primeiro para o Senhor é feito de uma maneira leve, é feito de uma maneira prazerosa. Então, o segredo da gente servir ao próximo é servir primeiramente ao Senhor. Os cristãos foram elogiados ao dar a sua oferta para a igreja que estava em Jerusalém,
porque eles primeiramente se deram ao Senhor. E a igreja de Corinto não era uma igreja rica, mas a oferta deles impressionou quando chegou na igreja em Jerusalém, porque realmente primeiro eles se deram ao Senhor. Tudo que a gente primeiramente faz para o Senhor, faz muito melhor e faz muito bem feito. Mas outra situação que nós precisamos colocar na nossa mente está registrada em Efésios, no capítulo 5, versículo 10 e 11. E ele vai dizer o seguinte: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, e não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. O pastor Cristiano trouxe uma mensagem alguns domingos atrás sobre o que nós estamos apresentando e como estamos gastando o nosso tempo. Se nós estamos sendo produtivos ou se estamos sendo infrutíferos naquilo que nós estamos falando. Então é muito importante você ter em mente que Deus está trabalhando na sua vida e está dizendo o seguinte: tenha em mente isto. Porque se você não tiver isto em mente, Deus não vai conseguir realizar a obra na sua vida. Mas o que ele espera que continue acontecendo está registrado em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, versículo 17 e versículo 28. Apocalipse 2, 7, 17 e 28. Leia, por favor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. 17. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Então, o Senhor está dizendo que a nós que recebemos e servimos ao Senhor aqui na terra, tendo a vida eterna e vivendo a vida abundante, nós receberemos na vida eterna estes presentes dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido, honre ao Senhor em tudo que você vai fazer, porque o Senhor já tem te honrado. Ele já tem te abençoado e tem lhe ensinado a viver desta maneira. Por isso, eu queria trazer a você esse sentimento que o salmista coloca diante de Deus e coloca diante de nós agora através da sua palavra. O sentimento que ele expressou, como ele se relaciona vendo Deus na natureza, no firmamento, na conversa dele com Deus, no relacionamento que ele desenvolveu, a ponto de ser chamado servo segundo o coração de Deus. Este é o nosso desafio. Deus fala sobre um outro servo que ele vai dizer, ele se tornou amigo de Deus. E esse título foi dado a Abraão. Ele vai falar sobre um outro servo de Deus que foi Jó. Íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal. Ele falou sobre outro servo de Deus, Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Então, estas pessoas, na sua maneira de viver, serviram a Deus e receberam esse reconhecimento. Só que o Senhor está trazendo para nós uma
coisa que precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Veja o que está escrito no capítulo 3, versículo 21. Apocalipse 3, verso 21. Pode ler. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Que grande bênção é esta? Uma mãe pediu para que o seu filho sentasse um à direita e outro à esquerda. O Senhor Jesus está dizendo aqui, não, você poderá se assentar juntinho comigo no meu trono. Vale a pena se tornar este adorador verdadeiro diante do nosso Deus. E se fizermos isto, Ele continuará nos honrando. Que Deus te abençoe grandemente e que este estudo, e ele vai continuar na mesma maneira de se expressar, para estarmos à frente nas próximas lições. Ele vai trabalhar agora na lição 3, Deus escolhe um povo para a adoração. E ele vai mostrando que esses aspectos da adoração são marcas que precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Queridos, espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra, mas mais do que isso, que você dê a liberdade para o Espírito Santo aplicar em sua vida. Como disse no início, compartilhe essa mensagem com seus amigos. Pastor Cristiano. Muito bem, pastor Solvi, obrigado pela aula abençoadora. Como você está acompanhando, então essa é a nossa segunda aula dessas 13 lições, né? Então temos aí mais 11 lições para estudar. A gente convida você a estar conosco. Se está à distância, né? A gente sabe que outras pessoas acompanham de outras cidades, de outras regiões aqui de São Paulo e até de outros países. Então continue acompanhando conosco aqui pelo nosso canal. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar também aqui nos comentários. E se você está aqui na Zona Leste de São Paulo, a gente convida você a estar conosco. A Escola Bíblica acontece presencialmente às 9 horas da manhã, depois tem as nossas celebrações, você vai participar de um café da manhã coletivo conosco também, muito gostoso. Está convidado a estar conosco, tá bom? Deus abençoe o restante dessa semana. Um grande abraço. Amém.